Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na aula anterior, a gente já viu como que a codificação utilizando código de bloco linear funcionava, né? E também vimos como montar a matriz geradora. O que a matriz geradora fazia? A gente pegava a mensagem, o vetor mensagem, multiplicava pela matriz geradora para obter o vetor código, né? É basicamente o processo de codificação. Então a gente já viu isso como funcionava na aula passada. E agora vamos continuar explorando essa técnica de geração, né? Agora eu vou apresentar para vocês nesse vídeo o que é a codificação sistemática e não sistemática. E depois vou apresentar também para vocês a matriz verificadora de paridade. Então vamos lá. Bom, gente, a gente viu nas aulas anteriores, no vídeo anterior de codificação, que o processo de geração de um código, a gente pegava a mensagem e multiplicava pela matriz geradora. Então era basicamente isso, né? A gente fazia, tinha uma mensagem, a gente multiplicava pela matriz geradora e obtinha o código, né? E aí, essa mensagem, vamos supor que a mensagem era a mensagem 1010. A gente foi lá e multiplicou por uma matriz, né? Que inseriu 3 bits de redundância, e aí o código, por exemplo, virou 001, 0011, né? Se a gente olhar isso aqui, ó, a mensagem original, que é esse 1010 aqui, ó, essa mensagem, ela em nenhum momento aparece de forma explícita aqui. A gente não consegue ver o 1010 ali dentro, né? Esse tipo de... O que acontece? O que aconteceu então? A gente embaralhou a mensagem. A mensagem foi embaralhada, ela foi criptografada depois do processo de codificação. Esse tipo de codificação é uma codificação não sistemática, certo? Por quê? Ela não deixa a mensagem de forma explícita ali dentro do vetor código. Outra técnica de codificação é quando a gente faz a multiplicação, a gente pega o 1010 aqui e multiplica por uma matriz geradora, essa matriz geradora ela vai gerar para a gente um código que o 1010 está explícito. E aí ele só insere os 3 bits de redundância, por exemplo, no exemplo que a gente estava falando. E essa mensagem que estava aqui, ó, ela fica sempre explícita certinha aqui, certo? Essa é a ideia de fazer uma codificação, que esse segundo tipo de codificação é uma codificação sistemática, porque essa codificação sistemática, ela deixa a mensagem pronta e insere bits de redundância. Isso, em termos de processamento, é mais eficiente. Você deixar a mensagem pronta e inserir bit de redundância, você está fazendo menos conta, porque você já está deixando pronta, né? Aquilo lá já está pronto, você só insere bit de redundância. Em termos de processamento, é mais eficiente. Não que processamento vai ser um limitador para a gente, já que temos computadores hoje com capacidade de processamento alta. Mas isso, quando foi criado na década de 50, 60, isso era limitante, né? Então tinha que ser eficiente em termos computacionais. Hoje não é mais um problema. A segunda questão é que se a gente faz uma codificação, a segunda vantagem disso, se a gente faz a codificação no formato sistemático, que é esse aqui embaixo, deixando a mensagem explícita, se a gente usa essa codificação sistemática, eu vou mostrar para vocês que fazer o processo de decodificação e montar a matriz verificadora de paridade, ele é muito mais simples. Tá? Então, a grande vantagem é a gente consegue montar a matriz verificadora de paridade de forma direta. E essa matriz verificadora de paridade a gente vai usar no processo de decodificação e de reconhecimento se foi um vetor válido ou não. Tá? Aí esses conceitos nós vamos ver ainda nessa aula daqui um pouco, certo? Então a ideia é essa. O nosso vetor código agora, se a gente utilizar uma codificação sistemática, ele vai ser composto pelos k bits da mensagem mais o n menos k bits de redundância. Então a gente vai separar o que é redundância e o que é mensagem. Tá? E para isso, a gente vai utilizar uma outra matriz geradora. A matriz geradora, para fazer esse tipo aqui, ela vai ser composta de duas partes. Uma é a matriz identidade. Essa matriz identidade vai ter dimensão k por k, essa matriz identidade aqui. Por quê? Por que a gente vai colocar uma matriz identidade dentro da matriz geradora? Para que o código, para que a mensagem apareça ali. Quando a gente multiplicar a mensagem pela matriz identidade, apareça a mensagem, certo? E a outra é uma outra matriz de dimensão k por n menos k,
que a gente vai chamar a matriz de paridade, ou matriz P. E essa matriz vai ser muito importante para a gente, tá? É ela que vai gerar os nossos bits de paridade de acordo com a mensagem que está chegando. Então, lembrando aqui, gente, ó, aí a gente vai ter duas matrizes, né? Uma matriz P, que vai ter dimensão K por N menos K, e outra matriz, identidade, essa aqui, identidade, que ela vai ter dimensão K por K. Então, se a gente olhar o número de linhas dessas duas matrizes aqui, isso tudo aqui, ó, vai ser a composição da matriz G', tá? Essa matriz G', ela vai ter, K, vai continuar tendo K linhas por N colunas, do mesmo jeito que a G anterior tinha. Então tá aqui, ó, a G'. A nova G, né, nova matriz geradora, ela vai ser composta por uma matriz P, que tem dimensão K por N menos K, e uma matriz identidade aqui de K por K. Matriz identidade sempre tem que ser quadrada. Então, essa matriz identidade que vai estar aqui, ó, o tamanho dela, ela é sempre quadrada. O tamanho dela vai ser relativo ao tamanho K, ao tamanho da mensagem, porque a mensagem tem que sempre ficar explícita ali, tá? E aí a nossa matriz geradora, nós vamos usar essa codificação, essa matriz geradora, essa matriz aqui, ó, a gente vai chamar ela de G', para diferenciar da G anterior. E aí, como que a gente vai obter essa matriz G'? Essa matriz, para não mudar as características do código gerador, do perfil gerador que a gente já obteve antes, a gente vai usar aqueles vetores base que a gente obteve na matriz anterior, e aí a gente vai fazer a combinação linear dos vetores geradores, ou então a permutação de colunas ou linhas da matriz geradora na forma sistemática para a obtenção de outro arranjo de vetores geradores. É isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer a combinação linear daqueles vetores base, daqueles vetores geradores, de forma que obrigatoriamente apareça a matriz identidade ali. E a hora que aparecer a matriz identidade, essa combinação é a nova matriz geradora, que vai ser o que a gente vai chamar de G', certo? Então, vamos fazer um exemplo. O mesmo exemplo anterior não gerava na forma sistemática. Vamos fazer ele agora funcionar na forma sistemática. Então, a gente tinha um código que era um código 6.3, né? Tem a matriz anterior lá. E qual que é o objetivo aqui? Obter uma matriz geradora na forma sistemática, sabe? No formato apresentado no exemplo anterior. Por que no formato? Porque a matriz que a gente aprendeu, a matriz G', ela era composta por P e I, né? Essa é a G'. Necessariamente tem que estar nessa ordem? Não. Isso aqui mostra que a mensagem vai estar explícita aqui e a redundância está aqui na frente. Mas a gente pode mudar essa G', podemos, em alguns casos, vocês vão ver isso em outros livros, né? Que a matriz identidade está antes e aqui está a matriz P. E aí o que muda é simplesmente a posição. A mensagem aparece aqui e a redundância depois, tá? Então, tem os dois jeitos. Vamos usar como padrão esse aqui de cima, tá? Sempre colocar a matriz P antes, beleza? E aí, a segunda parte do exercício é construir uma tabela com os vetores mensagem e os respectivos códigos. Então, gente, a nossa matriz do exemplo anterior era essa. A gente tinha três vetores geradores, G0, que é esse primeiro vetor aqui, ó, 1, 1, 0, 101. O G1, que é 101, 100, né? Minha mesinha aqui, ó. E o G2, que é 0, 4 1s, outro 0. Esses são os vetores que a gente tem, G0, G1 e G2. Qual que é a ideia? A ideia é a gente construir uma matriz G', que ela tenha o formato P e I, né? E essa matriz G' tem que ter o mesmo tamanho que tinha a G anterior. Se a gente olhar essa G aqui, ó, ela tem 3 linhas por 6 colunas, certo? Então, essa nossa G' aqui tem que também ter 3 por 6. Se a gente olhar isso aqui, ó, a gente já sabe qual que é o tamanho dessa identidade. Essa identidade aqui, ó, ela tem que ser uma matriz quadrada.
Para a gente construir ela quadrada, a dimensão dela, essa identidade, tem que ser uma matriz 3×3, já que ela só pode ter 3 linhas. Então, o nosso negócio aqui, ó, é descobrir essa G' de forma que ela tenha as mesmas 3 linhas e tenha 6 colunas. As primeiras 3 colunas vão ser referentes à matriz P e as outras 3 colunas vão ser referentes à matriz identidade, que a gente inclusive já pode escrever aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Essa é a ideia da matriz G'. Então a gente já sabe o que tem que obter ali. Como que a gente vai obter esses valores? A gente não sabe o que é a matriz P. A gente vai obter esses valores aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 1, a partir desses 3 vetores geradores que a gente tinha na matriz anterior. Então, se a gente olhar eles aqui, ó, o que a gente tem que fazer? A gente tem que obter 100 no final. A gente vai combinar eles de forma a obter 100 no final. Como que a gente consegue obter 100 no final? Esse primeiro aqui, ó, ele tem 101 no final. 101 no final, então a gente teria que cancelar esse 1 aqui. Vai dar certo? Vai, mas teria que cancelar somando com alguma outro G. Não precisa, né? Vamos olhar o G1. O G1 nosso, ó, ele já é o 100 no final. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Que o nosso G0', ele vai ser o próprio G1 anterior, porque aparece 100 no final. E aí, ó, essa opção que a gente fez aqui, que eu vou marcar aqui, vou até apagar esse risco aqui que eu fiz em vermelho, vou marcar aqui em verde. Quando a gente construiu isso aqui, ó, a gente sabe isso aqui, a gente sabe que tem o 100 lá no final, o 100 no final eu já escrevi aqui na nossa matriz G'. Então falta escrever o da matriz P. Eu pego esses 3 primeiros dígitos aqui, ó, que é 101, e está aqui, ó, 101 da matriz P. Então vamos para a segunda linha. O que a gente tem que obter aqui na segunda linha? Aqui eu vou mudar de cor, vou pegar um azul aqui. Esse azul aqui, ó, a gente tem que obter 0,10. Para obter 0,10, vamos olhar aqui, ó, vamos apagar essas bagunças aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Apagado. Tá aqui, ó. Como que a gente obtém um 10 no final? Tem que ter um 1 nessa última coluna. Então, se a gente olhar essa aqui, ó, tem que ter um bit 1. Ah, tem um 1 aqui, não tem? Então, nós vamos usar esse G2. Então, tá. Então, o G2 a gente já sabe. Só que ele tem que ter 0, 1, 0. Então, tem 1 e 0. Esse 0 aqui já está ok, ó. Esse aqui está beleza. Agora, falta limpar esse 1. Como que a gente limpa esse 1? A gente combina ele com a linha de cima. E aí, se a gente soma G1 mais G2, a gente vai zerar os dois ali, certo? Vai zerar aqueles 1 na quarta posição. Somando isso aqui, ó, a gente tem 101, 100, mais 011, 110. Somando isso, ó, olha o que é legal. Fica 110. E aqui, ó, onde tinha que aparecer o 010 ali de cima, aí aparece o 010. Então, esse 010 aqui, ó, é esse que está aqui, ó, certo? Então, a gente já resolveu o problema do 010. O que então está na matriz P? 110, que é esses dígitos aqui, ó. Aqui embaixo também dá para ver, ó. A gente somou G1 com G2, né? E por último, vamos pegar outra cor. Vamos pegar o laranja. O laranja, a gente tem que obter 0,01 aqui, né? E para obter um 1, deixa eu apagar limpar essas rabiscos aqui tudo de novo. Para obter esse 1 aqui no final, como que a gente tem que ter? O único 1 que tem é esse, né? Só que também aparece um 1 aqui. Para a gente cancelar esse 1, vamos cancelar com essa. Então, vamos somar esses dois vetores geradores, que é o nosso G0 mais o G1, né? Então, somando isso, dá 110, 101, somado com 101, 100. Se a gente somar isso, ó, fica 011,
001. Se vocês olharem, ó, o 001 que precisava estar aqui, tá. E aí, o começo, a matriz P obtida é 011, certo? Então, essa matriz G foi convertida nessa matriz G' aqui, ó. Essa matriz G' aqui é a nossa nova matriz que vai permitir fazer uma codificação sistemática, tá? Para a gente verificar isso, a gente vai utilizar os 3 vetores, fazer todas as mensagens possíveis, né? Então, a gente vai fazer para a mensagem 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Todas elas multiplicadas pela matriz G' agora. E aí a nossa matriz G', eu vou escrever ela aqui de novo, para vocês lembrarem, 101, 100, tá aqui, 110, 010, 011, 001. O que é interessante? Se vocês olharem esses vetores aqui, ó, que a gente chamou para construir a matriz G', esse G0', o G1' e o G2', todos esses vetores aqui, eles já existiam no processo de codificação anterior. Porque vocês lembram que no processo, não são os mesmos vetores base, mas os códigos gerados vão ser os mesmos. Porque esses G1, G2, G0, G1 e G2', eles são códigos que já existiam naquele conjunto anterior. Então, a gente só mudou o jeito de gerar os códigos, tá? Nesse caso específico aqui. E aí, ó, a gente faz a combinação. Ó, o 000, ele é 0 vezes o G1, mais 0 vezes o G2, G0, G1 e G2, né? Esse aqui é o G0', esse aqui é o G1', e esse aqui é o G2'. 0 vezes tudo, aparece o vetor 0, que também sempre tinha que estar aí. O código 1 é 1, 0, 0, fazendo a multiplicação por essa matriz. Então, é 1 vezes a base 0, mais 0 vezes a base 1, mais 0 vezes a base 2, que dá o próprio vetor da base 0, né? O G0'. E aí, fazendo isso de forma em diante, a gente consegue obter todos os códigos. Se vocês compararem esse conjunto de códigos aqui, ó, esse conjunto com aquele conjunto anterior, eles vão ter as mesmas palavras código. Voltem o vídeo no anterior, pausem o vídeo, vem aqui nesse vídeo, pausem aqui e comparem um a um. Vocês vão ver que são as mesmas palavras código. O que muda? É que agora a mensagem está explícita. Vamos olhar aqui, ó. Olha que legal. 100 está explícito aqui no final. Ó, o 100 aparecendo aqui, ó. Vamos pegar outra. 110. O 110 está explícito aqui, ó. Vamos pegar a última lá, ó. 111. 111 está explícito aqui. E vocês podem olhar isso, acontece para todas. Todas as palavras código estão explícitas ali e a gente só adicionou bits de paridade. Combinado? Bom, o próximo passo é montar a tarefa de verificação de paridade. E aí, essa matriz, essa verificação de paridade, ela vai ser uma ferramenta que a gente vai usar lá no decodificador. O que o decodificador faz? O decodificador ele tem que verificar se o vetor recebido é um vetor válido ou não. Se a gente não utilizar essa matriz verificadora de paridade, que é uma técnica inteligente, a gente vai ter que fazer um if e comparar todos os vetores. A gente já viu que isso é impraticável à medida que o código cresce, porque a gente viu que para códigos muito grandes, a gente teria um universo de comparação muito grande. Então, para montar a verificadora de paridade, a gente vai utilizar uma propriedade do subespaço vetorial. Qual que é a propriedade? Se um subespaço vetorial S1 pertence a um espaço vetorial Vn, composto por todos os vetores de comprimento n, então deve existir um subespaço vetorial S2, que é o espaço nulo ou espaço dual de S1, esse nulo ou dual de S1, que pode ser representado por uma matriz
composta pelos vetores base linearmente independentes. O que é a ideia, então? Existe um espaço, se a gente construiu aqui, a gente tinha um espaço vetorial grandão. Lembra aquilo? Vamos desenhar aqui de novo para vocês. Tinha um espaço vetorial grandão. Esse era o S, né? Ou que a gente chamou esse espaço aqui de Vn, sendo N o tamanho desse conjunto. E aqui dentro, a gente foi lá e construiu um subespaço. E esse subespaço, ele é vamos chamar de S1. Se existe um espaço S1 aqui dentro, então existe um S2 também, que esse S2 é o espaço nulo do espaço S1. O que significa isso? Então existe outro aqui, vamos falar que esse aqui é o S2, e esse 2, se a gente fizer a multiplicação de S1 por S2, transposto, isso aqui dá zero. Essa é a propriedade. Então, o que é o espaço dual que a gente vai construir aqui? A gente vai chamar ele, do espaço dual da matriz geradora, a gente vai chamar ela de matriz H, sendo a matriz verificadora de paridade. A matriz H vai ter essas dimensões, ó. Ela tem n menos k por n, tá? E quando a gente fizer a multiplicação das duas, vai dar zero. Ou seja, a propriedade, a matriz H tem essas dimensões, né? Ela tem, lembrando aqui, viu, gente? A matriz G, ela tem dimensão K por N. E a matriz H, ela tem dimensão N menos K por N. Certo? É essa a dimensão da matriz. Quando a gente multiplicar G por H transposto, esse H meu aqui ficou bem feio, isso aqui tem que dar zero. O que é o H transposto? O H transposto é a H, o que era linha da matriz H, vira coluna na matriz H transposta. Então, a gente basicamente converte linha em coluna. E aí, a dimensão da matriz H transposta é outra. N por N menos K. Certo? Por isso, se a gente faz essa... Por que transposto é importante? Porque para fazer a multiplicação de G por H, os termos do meio das matrizes, das dimensões das matrizes, esse termo e esse termo têm que ser iguais. Certo? E aí o resultado vai ser uma matriz K por N menos K. Né? Que é o que vai aparecer, que sobra aqui e aqui. Certo? Então, nós vamos utilizar a matriz verificadora de paridade para fazer essas propriedades aí. E aí, por consequência, se a matriz verificadora de paridade ela é dual para a matriz geradora, qualquer código que é gerado pela matriz geradora, multiplicado pela matriz verificadora de paridade, tem que dar zero. Então, essa é a propriedade que nós vamos usar para verificar se é um código válido ou não. Se der zero, é um código válido. Se não der zero, não é um código válido. Não aconteceu. Certo? Como que a gente vai montar essa matriz H? A matriz G, no formato sistemático, ela não era composta pela matriz P e pela matriz I? Nós vamos usar essas mesmas matrizes, vamos usar a matriz P para montar a matriz H. A matriz H, ela vai ser composta pela matriz I e pela matriz P transposta. Tá? Então, a gente vai usar a matriz P da matriz geradora, transpor ela aqui para construir a matriz H, certo? Então, vamos fazer um exemplo para deixar isso tudo organizado. A gente vai pegar a matriz geradora do código 6.3 do exemplo anterior. E aí essa matriz geradora, vamos usar ela para obter a matriz verificadora de paridade e verificar a condição de ortogonalidade para a mensagem 101. Então, a gente vai pegar essa mensagem, vai codificar ela, e depois de codificada, a gente vai ver se a condição de ortogonalidade é respeitada. Então, como que era a matriz geradora que a gente fez no exemplo anterior? Ela tinha uma parte que era P e outra parte que era a identidade. A matriz P está aqui, ó, é essa, né? E a matriz identidade está aqui, certo? Como que a gente escreve a matriz H? A matriz H é a matriz identidade com a P transposta. Então, para escrever a P transposta, a nossa matriz P é essa aqui, né, gente?
Então, para escrever ela na matriz P transposta, o que é linha, aqui, ó, vira coluna. Então, 101, ele vai aparecer aqui na coluna. Depois, 110 na linha, aparece o 110 na coluna. E os 011 aqui na linha, apareceu o 011 na coluna. A identidade é a própria identidade, certo? Essa é a ideia. Só que eu vou chamar a atenção para vocês para um cuidado. Vou criar um exemplo aqui para vocês verem o que acontece. Esse código é um código 6.3 e todas essas matrizes aqui acabaram sendo 3 por 3. Vamos supor um exemplo que a gente tem um código 7.4. 7.4, qual que tem que ser a matriz geradora? A matriz geradora, ela vai ter que ser uma matriz que tem 4 por 7. Então, ela tem que ter 7 colunas e 4 linhas. Se essa matriz geradora, vou inventar ela já no formato sistemático. Então, a nossa identidade, se ela tem 4 linhas, a nossa identidade tem que ser uma identidade 4 por 4. Então, já vou colocar ela aqui para vocês. Tá aí, a identidade. Certo? O que sobra? Aí é matriz P. Matriz P, então, só vamos ter 3 linhas para a matriz P. Vou criar números aqui. 110, 011, 101 e 100, por exemplo. Certo? Chutei esses valores aí, isso é o que menos importa. Criamos a matriz 4 por 7 geradora. Como que a gente construiria a matriz H? Agora a matriz H aqui, gente, ó, essa matriz H, ela vai ser uma identidade e uma matriz P transposta. Da onde vem essa matriz P? A matriz P é essa que está aqui em cima. Só que a gente tem que transpor ela. Como que a gente transpõe? O que era linha, ali em cima, ó, vira coluna. Vou mudar de cor aqui. Vou pegar uma cor, esse azul escuro aqui, ó. O que é linha aqui, ó, vira coluna. Então, o 110 ali, ó, ele virou coluna, 110. Aí, o outro era 011, então virou 011 aqui, ó. Depois é 101, depois 100, certo? Se essa nossa matriz agora tem só 3 linhas, qual que vai ser a identidade que a gente vai colocar aqui antes? Vai ser uma identidade de 3 linhas. 100, 010, 001, certo? Então, essa seria a matriz H. Tá? Então, essa aqui seria a matriz H construída a partir daquela de cima. Um outro exemplo. Agora vamos usar outro código. Só para vocês verem as diferenças. Vamos usar um código 7.3. Aqui ia ter um espacinho para a gente fazer ainda. 7.3. Vamos criar rapidinho, porque esse vídeo já está se alongando muito. Né? 7.3 significa falar que a nossa identidade aqui, ó, ela tem 3 linhas. Então, a nossa identidade seria uma dimensão 3 por 3. Se ela é só 3 por 3, a nossa matriz P tem quantas colunas? Ela tem, a nossa G total tem que ter 7 colunas. Então, se a gente gastou 3 na identidade, tem que ter 4 aqui. Então, vamos colocar 10, 10, 1, 0, 0, 1 e 1, 1, 1, 0, por exemplo. Certo? Coloquei isso aí. Pra gente, deixa eu riscar isso aqui, eu devia ter mudado de cor, né? Lapisinho, mudei. Agora, para a gente montar a matriz H desse cenário, como que é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Transpor a matriz P. Onde que está a matriz P? Vou começar a fazer isso aqui de, agora, laranja. A matriz P não é essa aqui, ó? Que está aqui? Então, a matriz P, para transpor ela, aqui a gente vai ter identidade por P transposta. Né? A P transposta, se a gente olhar ali, ó, a P é uma matriz de 3 linhas por 4 colunas. Então, nessas 3 linhas por 4 colunas, a hora que a gente transpõe ela, ela fica 4 linhas por 3 colunas. Então, o que era linha aqui, ó, vira coluna. Então, aparece 10, 10 na coluna. Depois, a segunda, ó, 101, 1001. 1001. E depois 11,
0, opa, vamos apagar aqui, 11, 10. Essa é a nossa matriz P. Se a gente tem uma matriz P, que agora, P transposta ali, que tem 4 por 3, então a gente tem que construir uma identidade que cabe ali antes. A identidade, ela é sempre quadrada. Se agora a gente tem 4 linhas, então significa que a nossa identidade aqui, ó, vai ter 4 linhas e 4 colunas. Que está aqui. Essa é a matriz H, certo? Então, cuidado, viu, gente? Nem sempre a gente tinha uma matriz 3x3 que ela aparecia, todas elas com dimensão 3x3. O código era um código 6.3 que a gente estava usando ali. Mas quando eu criei aqui de forma aleatória códigos 7.4 e 7.3, olhem as dimensões. O 7.4, o código 7.4, ele tinha uma matriz geradora 4x7. A matriz H, ela tinha dimensão 3x7. No código 7.3, a gente tinha uma matriz geradora que era 3x7. A matriz H já vai ter uma dimensão 4x7. Então, cuidado, viu, gente? Isso é importante na hora de construção da matriz H. E aí, o segundo passo do exercício, voltando para o exercício que a gente estava fazendo, era verificar se o código correspondente à mensagem 101 era um vetor válido. Como que a gente faz? Para fazer a codificação, a gente pega o 101 e multiplica pela matriz geradora. Esse 101 multiplicado pela matriz geradora, ele é o primeiro 1, esse 1 aqui, vezes a primeira linha, depois o 0 vezes a segunda linha, depois o 1 vezes a terceira linha. Então, 1 vezes a primeira linha aqui, mais 0 vezes a segunda, mais 1 vezes a terceira. Isso aqui, na prática, é somar a primeira e a terceira linhas, né? Que é o 101, 100, e o 011, 001. Somados isso dá 1, 1, 0, 1, 0, 1. Então, esse é o nosso código. Ó. O código está aqui, certo? Para ver se ele é um vetor válido, vamos multiplicar ele pela matriz H. Pega esse código multiplicando pela matriz H, é 1 vezes a primeira linha, 1 vezes a segunda linha, 0 vezes a terceira linha, depois 1 vezes a quarta, 0 vezes a quinta e 1 vezes a sexta. Na prática, onde tem 0, a gente pode cancelar. Um jeito de fazer essa conta aqui, ó, a gente cancela esse aqui que está multiplicando por 0 e o quinto, né, que está multiplicando por 0. E aí soma isso aqui tudo. Ó. Se a gente somar 1 mais 0 mais 1 mais 0, dá 0. 0 mais 1 mais 0 mais 1 dá 0. E aqui também 0, 0, 1 e 1 também deu 0. Então o resultado é nulo. O nosso código é um código válido do jeito que a gente viu. Certo? Bom, gente, o vídeo ficou longo, mas a gente viu que conseguimos analisar a matriz geradora na forma sistemática e a matriz verificadora de paridade. Tá? Então, no próximo vídeo já vamos começar a fazer a análise de erro, correção de erro. Um abraço e até lá.